Voltamos nem mais esta iniciativa à ASP, a visão ASP além do horizonte, a conversa desta vez com a professora Isabel Ardiões, do Instituto Politécnico do Porto, do ISCAP, do Politécnico do Porto, e o que nós gostávamos de vos trazer aqui hoje, nesta sessão, é uma nova perspectiva sobre o secretariado, sobre a assessoria, desta vez numa vertente mais académica que os estudantes recebem quando estão em formação, e perceber qual é a preocupação dos professores e dos docentes que ensinam nesta área. Primeiro que tudo, dar-lhe as boas-vindas, agradecer-lhe a disponibilidade e a boa vontade por se juntar a nós em mais esta iniciativa da ASP, e gostava por começar por lhe pedir que se apresentasse e que nos falasse um bocadinho de quem é a Isabel. Pode ser? Com certeza. Primeiro, muito boa tarde a todos, Bem, boa obrigada. noite, bom dia, na altura do dia em que estiverem a ver este vídeo, e agradecer à ASP este convite. É sempre uma honra eu estar com vocês e por isso foi com muito agrado que acedi a estar hoje aqui com vocês. A Isabel Ardiões começou por ir para o curso na altura de secretariado, Línguas e Secretariado do ISCAP, porque achava que não queria ser professora e, portanto, foi para o curso de secretariado. Terminando o curso, exerci a função durante um ano, mas se calhar no sítio onde eu estava aquilo não me abria muitas perspectivas e eu disse, não, vou experimentar o ensino. Foi a minha paixão. E aqui estou eu ao fim destes anos todos no ensino e nesta área precisamente porque ao fim de 2 anos de estar no ensino secundário fui convidada para dar aulas na minha escola, no meu ISCAP, e para mim foi uma honra terem-me convidado para eu ir dar aulas para o ISCAP, nestas áreas precisamente da assessoria, do secretariado. Na altura ainda não se falava em assessoria, falava-se em secretariado principalmente, e principalmente ir trabalhar com aqueles que tinham sido meus professores e que me tinham inspirado na altura. Depois disso, claro, estando no ensino há sempre a necessidade de se continuar e tive que fazer o meu mestrado, o meu doutoramento, e como não existia nada ligado ao secretariado, achei que estando no ensino a opção certa seria eu enverdar por tirar um mestrado e um doutoramento na área da educação, e o meu mestrado e o meu doutoramento são nessa área, sendo que no mestrado eu já direcionei um bocadinho para as tecnologias, porque era informática no ensino, e portanto acho que já comecei a ter esta visão de que nós secretárias temos que ter um pé muito grande nas tecnologias e outro nas pessoas. Isso. A partir daí sou professora, portanto, todo este percurso no ISCAP, sempre dei aulas no ISCAP, apesar de ir fazendo também formações fora, mas sempre no ISCAP, e abranger, já dei antigamente tínhamos as estenografias, passei por essa parte das estenografias também, mas neste momento e dos últimos anos estou responsável pelas cadeiras, pelas unidades curriculares de simulação de assessoria empresarial, de relações públicas, organização de eventos, protocolo, comunicação, e para além disso sou responsável pelos estágios dos alunos, tendo como direção o curso também de Relações Públicas e Organização de Eventos, portanto estou muito nesta área, do que é ser um profissional nesta área, porque eu também não consigo dissociar o Relações Públicas do assessor. Para mim, o assessor tem muito de Relações Públicas e o Relações Públicas tem muito da assessoria. É este estarmos a lidar com a imagem de uma empresa, representarmos essa empresa e trabalharmos a imagem dessa empresa. E para mim o assessor não pode separar deste conceito. Portanto, este é o meu percurso em termos de profissional e de docente no ensino superior. Muito bem, excelente. E dito assim até parece que é pouco, não é? Mas pronto, sabemos bem que não é. Obrigada, Isabel. Então agora, entrando um bocadinho mais neste tema que hoje aqui nos traz, na sua opinião, em que medida é que é relevante o ensino do secretariado e como é que avalia a saída destes estudantes para o mercado de trabalho? Corre bem? As expectativas são muitas? Correspondem depois, a realidade que encontram corresponde depois às expectativas que entretanto eles criam? Conte-nos um bocadinho sobre isso, por favor.
Pronto, em termos do ensino do secretariado, eu tendo passado já por muitas fases e muitas mudanças do ensino do secretariado, a visão sempre que eu sempre tive e que continuo a ter é que formar um profissional de secretariado é formar alguém que tem que ser polivalente, que tem que ser muito flexível e ao mesmo tempo tem que ser alguém que é um especialista. E portanto, ao formarmos alguém para o mercado, para esta área, eu tenho que pensar que ele tem que ter várias ferramentas. Eu não posso pensar que ele tem que dominar apenas o que é o âmbito do secretariado em termos das funções técnicas do secretariado, mas muito mais para além disso. Portanto, todas as competências pessoais, todas as competências tecnológicas, das tecnologias da comunicação, todas as competências em termos de áreas de gestão, em áreas de economia, certo, em áreas de direito, em áreas de contabilidade, elas têm que estar lá. Portanto, eu continuo a achar que um curso de secretariado tem que abranger isto. Até porque eu, indo para o mercado de trabalho, e depois as línguas, que são essenciais, e cada vez mais elas são essenciais. E nós no ISCAP, o nosso curso é assessoria e tradução. E às vezes os alunos quando entram ficam assim, mas eu digo, vocês vão perceber ao longo do curso que são duas áreas que se completam perfeitamente. Se eu for para a tradução, eu provavelmente vou precisar saber da organização. Se eu estou como freelancer, eu tenho que saber fazer os meus orçamentos, fazer a gestão dos meus projetos, eu tenho que trabalhar tudo isto. Portanto, eu tenho toda a componente da assessoria. Se eu vou para a assessoria, para além de eu saber tudo o que é da assessoria, hoje em dia ninguém vai contratar alguém para ser seu assessor e depois vai contratar um tradutor para lhe fazer traduções ou ser intérprete. Claro. Portanto, e para além disso não chega só o inglês. Também é verdade. Não é. Não é. E cada vez mais o francês, hoje em dia, cada vez mais o francês está a ser pedido. Portanto, temos que ter em consideração todas estas mudanças que vão acontecendo e que nós temos de estar sempre em cima para ir dando estas informações. E, no fundo, corresponder um bocadinho a formação àquela que é a realidade do trabalho que depois vamos encontrar lá fora. Exatamente. O ensino é um bocadinho, e o ensino normalmente anda sempre um bocadinho mais atrás de preencher o que é que o mercado pede. O que é que o mercado precisa, não é? O que é que o mercado precisa. E, portanto, nós temos que ir antecipando um pouco e quando às vezes dizem, vocês têm que apostar no francês. Eu ando a dizer isto há 2 ou 3 anos aos meus alunos. E agora digo-lhes, eu só tenho empresas a pedir francês. Mas eu já ando a dizer isto. Oh, professora, mas ninguém queria francês. Mas isso era antes. Pois, exato. Se calhar daqui a 2 anos, há 5 anos atrás eu dizia-vos, apostem no espanhol, que era o que estava a ser pedido. Então diziam-nos que era espanhol. Pois, mas o mercado, nós não fazemos o mercado. Temos que nos adaptar ao mercado e perceber o que é que ele quer. E enquanto que eu tenho essa noção de que quando eu comecei a dar aulas, o papel do profissional secretariado era mais um papel reativo. Certo. Era uma função não questionar. Era executar, não é? Era executante. Executante. E hoje em dia eu tenho que formar os meus alunos para eles questionarem, para eles serem gestores de projetos, para eles proativos, não é? Proativos, para eles saberem liderar, colaborar, compreender o negócio. Eu não consigo entender um assessor que não consiga compreender o negócio e que trabalha em função do que são os valores, a missão de uma empresa, por exemplo. Certo. Eu tenho que saber o que é que a empresa trabalha para eu poder lhe dar aquilo que ela necessita. E um assessor, ao ser um elemento normalmente de staff, um órgão funcional que dá apoio e que ajuda a solucionar, eu tenho que estar à frente do que a empresa precisa. E então eu não é quando o superior hierárquico me pede, eu precisava disto. Ok, está aqui. Está aqui. Exatamente. É isto que quer. Antecipar-me. Exatamente. Eu antecipar, portanto, esta proatividade, esta flexibilidade e não termos medo da mudança. Que hoje em dia nós
A às mudança vezes assusta. assusta, A mudança continua. assusta. Sim, sim, Não sim, é? sim. A mudança assusta. E aprender a trabalhar essa capacidade de não ter medo da mudança também é. Mas eu acho que isso também é uma característica que está muito associada a quem trabalha na área do secretariado, não é? Um bocadinho a improvisação, era aquilo que dizia, um bocadinho a antecipação, antecipar a situação para quando for acontecer já temos. Exatamente. E estarmos sempre a questionar como é que eu posso adicionar valor a esta instituição. Exatamente. Como é que eu, ao trabalhar a imagem da empresa, eu estou a contribuir para que a empresa tenha mais notoriedade e que os meus superiores hierárquicos brilhem. Exatamente. Eu às vezes dou aqueles exemplos, entrego o texto, ou entrego o e-mail, ou entrego uma carta ou um ofício, e o chefe, muito bem, muito bem. Eu até estou a escrever muito bem. E nós ficamos a pensar, eu estou a escrever, mas então fui eu que fiz. Fui eu que fiz, Claro. e agora... Mas é verdade, é completamente assim. E o que é que nós temos que ficar? Nós temos é que ficar orgulhosos porque, ok, fui eu que fiz. Mas ele até acha que foi ele que fez e até está a auto-elogiar e tudo, e portanto isso é muito bom, não é? Foi ele que fez, portanto isso é ótimo, porque Exatamente. significa que eu estou a fazer bem este papel. Exatamente. E que vou ter um papel de relevo. E que estou a exercer bem aquelas que são as minhas funções, não é? É isso. As minhas funções, porque o papel do profissional, porque às vezes as pessoas confundem um bocadinho o que é ter uma função, um órgão executivo e um órgão funcional. O órgão executivo é aquele que toma as decisões. Eu, como órgão funcional, eu estou lá para apoiar nas decisões, para ajudar que se tomem as decisões certas. E se eu tenho que tomar uma decisão, eu vou-lhe dar os vários caminhos possíveis, apresentar várias propostas com vários caminhos possíveis, e então depois alguém vai tomar uma decisão. Eu posso ajudar a tomar essa decisão. Exatamente. É isso. Tenho responsabilidades em algumas situações, a tomar a decisão certa, ponderando prós e os contras de cada uma das situações. E por isso é que eu também costumo dizer, por acaso, aos meus alunos, que este profissional tem que ser um profissional que é polivalente em todas as áreas, mas tem que ser um especialista. Pois. Um especialista naquele sentido em que eu posso não saber como é que resolver aquela situação, mas sei a quem é que eu hei de. Sei que me ajuda a resolver, não é? Ajuda para poder resolver aquela situação. E nisso nós temos que ser especialistas nesse sentido. Exatamente. Porque ninguém é especialista em todas as áreas. Não pode, não é? Não pode, não é? Ninguém é bom em tudo. E quem acha que é bom em tudo, não é bom em nada. Está enganado, não é? Quem acha que é bom em tudo está enganado completamente, é isso. Portanto, em termos da saída para o mercado de trabalho, nós temos que ter esta noção de que o que é que nós vamos fazer para o mercado de trabalho. Para melhorar. E, ao termos estas formações agora mais abrangentes, isso também me dá a possibilidade de eu depois me ir especializar naquilo que eu gosto mais. E a possibilidade também de fazermos estágios. Exatamente, e encontrar um bocadinho o caminho, não é? Se é mais para a área jurídica, se é mais para a financeira, se é mais para o turismo, o que seja, não é? Até porque conforme for a empresa para onde nós vamos, aquilo que nós vamos trabalhar se calhar vai ser muito diferente da colega que estava a fazer o curso comigo e que está a trabalhar numa área de marketing. Eu estou a trabalhar numa área, por exemplo, de gestão e que se calhar não vou fazer nada igual a que outra está a fazer, mas as competências estão lá. Exatamente, exatamente. E se eu encontrar uma oportunidade melhor, se calhar eu consigo também mudar de área e ir experimentar outra, porque tenho lá as competências. Isso. E posso usufruir dessas competências. Muito bem. E muitas vezes os alunos até vão para o curso de assessoria e tradução, muito mais focados na tradução, e temos tido a grata satisfação de chegar ao terceiro ano e quando começam a ver como é que isto se consegue, muitas vezes eles não percebem porque é que estão a ter gestão ou economia. E depois, quando chegam ao terceiro ano, eu começo-lhes a dizer isto é para aqui, encaixa, eu preciso disto para aqui, eu preciso de direito. Já percebi, professora. Afinal as coisas não até fazem algum sentido. E quando fazem o estágio, às vezes eu não gostei nada do meu estágio. Olha, está a ver, sabe para que é que servem os estágios? É para eu perceber, primeiro, qual é a área que eu gosto, o que é que eu mais gosto de fazer, e se depois daqui eu posso apostar em algo diferente. Exatamente, é isso mesmo. E esta é muito esta visão que eu tenho do ensino da assessoria e que tento no meu humilde espaço, tentar passar espero também, que consiga passar aos meus alunos esta visão até de empreendedorismo
de nós podermos criar a nossa própria empresa e na situação em que estamos neste momento, da assessoria virtual e do teletrabalho. Eu acho que esta conjuntura toda do Covid, nós já estamos todos fartos de ouvir falar no Covid, já ninguém pode ouvir falar no Covid, na pandemia, mas acho que deu, até em termos de empresa e ao assessor, uma visão da importância que podemos ter nas empresas. Aqui há uns anos havia pessoas que diziam que a assessoria ia desaparecer. Exatamente, sim. O secretariado ia desaparecer. É uma função a ser extinta, não é? É extinta, daquelas que iam desaparecer. E o que é facto é que não foi, e nem tem tendência para isso, não é? Ainda que haja muita tecnologia. Neste momento, ao irmos para casa em teletrabalho, ela continua a fazer sentido e em algumas circunstâncias até mais sentido que aquela que estava a fazer quando estávamos em trabalho presencial. O apoio que foi dado e aí esta resiliência que eu acho que nós temos de nos adaptarmos às circunstâncias. E eu lembro que nós numa semana, por exemplo, em termos de ensino, nós no dia 16 de março de 2020 estávamos a dar aulas, ou viemos para casa no dia 16, para aí dia 15 ou dia 14 tínhamos terminado as aulas, dia 18 estávamos a dar aulas online. Uns mais facilmente, outros menos. Mas estávamos. Não todos ao mesmo tempo, provavelmente, mas a coisa estava a acontecer. Estávamos. E os alunos com algumas dificuldades em termos de equipamentos e tudo, e conseguimos indo resolver as situações. Exato. E, portanto, neste ano, eu acho que até em termos da assessoria se conseguiu dar este passo de que o apoio em casa e em teletrabalho, a assistência virtual, até o nomadismo em termos da assessoria, que pode acontecer e resulta perfeitamente. Exato, porque tudo funciona na mesma, não é? Exatamente. Claro que nos falta o contacto, falta. Óbvio. A mim, em termos de ensino, falta-me o contacto dos meus alunos. Eu no ano passado sentia falta dos meus alunos. Claro que sim. De estar com eles e de poder haver muito mais interatividade. Claro que online isso quebra. Isso quebra. Claro. Por muito que digamos, mas falta este contacto. Não é a mesma coisa, não é? Não é a mesma coisa. Portanto, nós precisamos de ir lá e ter reuniões presenciais e de ver, não é? Ver as pessoas. Ali assim, é diferente. Exatamente. Conseguirmos ter esta perspectiva. E, voltando então, recuando só aqui um pouco, aqueles que achavam que iam só para a tradução e que as línguas é que eram, agora estão um bocadinho a ir para a área e a perceber o porquê e até quererem ir para a área da assessoria, porque estão a começar a ver que é possível, há muita oferta de emprego nesta área, mais que na tradução, por exemplo. Pois. Eu tenho chegado a situações que tenho ofertas e às vezes não tenho candidatos. Pois. E mesmo em termos, neste ano de pandemia, por exemplo, no ano passado, que tinha 70 e tal alunos para fazerem estágio e projeto, todos os que quiseram fazer estágio conseguiram fazer o estágio. Muito bem. Teletrabalho, misto, presencial, mais um bocadinho mais perto do final do semestre, menos, mas conseguimos, em áreas de relações públicas, em áreas de organização de eventos, em áreas de assessoria, em áreas, todas as áreas possíveis que a assessoria pode abarcar, conseguimos encontrar empresas para os alunos estagiar, e mesmo na tradução, mas na tradução em teletrabalho é mais fácil. Pois, porque é outra área completamente distinta, não é? Mais fácil. Sim. Portanto, este momento do estágio permite eles também perceberem a realidade, não é? E o que é que gostam ou não tanto de fazer. E o que podem fazer. Portanto, em termos de ensino, acho que consegui responder a quase tudo. Lindamente. Não, lindamente. O que é que trabalhamos, o que é importante nós passarmos para os alunos. A importância de sabermos comunicar. Para mim, em termos de assessoria, essa é daquelas capacidades que o assessor tem que ter. Saber comunicar, saber apresentar, saber estar. Eu costumo dizer, nós não somos nenhum top models, ninguém tem que ser, eu tenho que saber estar. Temos que ser, não é? Tem que saber estar, saber me apresentar, saber comunicar, e temos que ser muito ecléticos em termos de conhecimentos, daí a tal polivalência, para eu poder, numa reunião qualquer, até ter um comentário que é de futebol, eu nem percebo nada de futebol, mas saber qualquer coisinha para poder Exatamente. tentar.
para poder mas comentar bem, não é? Não é dizer qualquer disparate, não é? Fazer um comentário enquadrado com o que está, exatamente, que nem sempre assim é tão fácil. Nem sempre acontece, não é? Exatamente. Muito bem, e feito agora este enquadramento tão bem feito da realidade depois com o mercado de trabalho, perguntava o que é que considera que mudou ou que foi alterado ao longo do tempo no ensino específico desta área do secretariado, propriamente dito? O que é que acha que assim mais evidente foi mudando? Para mim, o mais evidente em termos de mudanças no ensino nesta área, e até considero que se calhar não é só nesta área, mas foi muito mais nós passarmos o foco, deixar de estar no professor para estar no aluno. E termos um ensino muito mais em termos de construtivismo, em que o aluno é que é importante e eu tenho que trabalhar de acordo com as necessidades de cada turma, de cada aluno, e muito mais prático. Certo. E principalmente nestas áreas em que é tão importante nós estarmos perto das pessoas, é fundamental que este momento do ensino-aprendizagem não seja teórico. E eu, principalmente estando no Politécnico, considero que, claro que a teoria é necessária, mas tem que haver sempre depois o contraponto da prática. E quando eu normalmente só tenho os terceiros anos e quando eles chegam começam a perguntar, em termos de mini-teste, e quando às vezes não vamos ter mini-teste em algumas das unidades curriculares. É tudo o que vamos fazendo, temos muitos trabalhos, temos projetos que temos que realizar, muitas apresentações que temos que fazer, e depois pergunta, mas então, por exemplo, estudos de caso, ou então dar um caso e eles terem que resolver. E depois respondem, por exemplo, isto faz-se assim, faz-se assim, faz-se assim. Não, mas eu não quero saber como é que se faz. Exatamente. Eu quero saber que nesta situação muito em especial, em concreto, vocês faziam. Eu tenho que organizar um evento, que eu também lhes dou as relações públicas e a organização de eventos. Eu tenho que organizar este evento. Como é que fazem este? Não é como faziam qualquer evento. Na generalidade, não é? É especificamente este, exato. Eu tenho que saber como é que se faz. Agora, eu quero é que me digam como é que organizam este. E, para mim, isso é que faz sentido. E é isso que eu sinto. E eu espero que tenha mudado, espero que eu tenha mudado nesse sentido. Aliás, as minhas aulas, eu trabalho sempre em avaliação contínua, já há muitos anos, ainda antes de Bolonha. Portanto, Bolonha para mim não me fez muita confusão. Muita diferença, exato. Não me fez muita diferença porque nós já tentávamos trabalhar e nos CAP entrávamos na nossa área, trabalhar muito em termos do construtivismo e em termos da avaliação contínua. Tínhamos sempre que pedir autorização, porque não se utilizava. Exato. Em que o teste fosse só uma pequenina percentagem e o resto fosse... Tudo o resto fosse a parte atividades que fôssemos fazendo. Mas acho que é isso que os alunos têm que ter para eu chegar ao mercado de trabalho e ter pelo menos uma noção de como é que eu tenho que trabalhar. E é isso que para mim faz sentido no ensino. É eu ter uma noção, mas depois eu saber fazer. No fundo, terem as ferramentas para poder adaptar a qualquer que seja a situação a qualquer situação. Eu não me interessa que me digam que, sei lá, que fazer um CV ou fazer uma entrevista é assim, assim, assim. E eu quero, se eu for recrutar esta pessoa para esta função, com este perfil que eu quero, exato, o que é que eu vou fazer? Se eu quiser contratar alguém, eu tenho que saber como é que vou organizar aquela seleção, aquele recrutamento para aquela situação em concreto. Quais são os critérios que eu tenho que procurar, o perfil que eu procuro? Quais são os critérios? Que critérios objetivos que eu vou ter para poder fazer uma primeira seleção? E não é em geral. Eu tenho que fazer um relatório. O Artes faz isto e faz aquilo e faz vai não sei o que mais. E depois tem a introdução e o desenvolvimento e a conclusão. Eu tenho uma conclusão. E o que é que isso me serve se eu não souber fazer o relatório? Não me serve de nada. Por exemplo, quando estou para a parte da seleção, só um exemplo. Professora, exemplos de cartas de motivação. Eu não vos dou exemplo nenhum. E espero que vocês não vão buscar à net. Não, exatamente. O que é que vai acontecer? Vou receber 5 ou 6
ou 10 cartas, todas iguais, apenas muda o nome da pessoa. Motivação é essa, não é? Isso não é motivação, isso é copiar. O que é que isso me diz dessa pessoa? Zero. Não me diz nada dessa pessoa. Porque eu não vou conseguir. Eu digo, vocês têm que pôr naquela carta de candidatura e motivação aquilo que vocês são, a mais-valia que vocês vão ser para aquela empresa, para eu poder distinguir, porque nos CVs vocês vão ser quase todos iguais. É verdade. E não é? Eu vou ter que fazer alguma diferença, e é isso que vai fazer toda a diferença. E a diferença é que aquilo que cada um é diferente, não é? Aquilo em que cada um é diferente, não é copiarmos o que... E para mim o ensino faz sentido, e esta mudança que tem vindo a haver faz-me sentido precisamente este percurso, é nós incidirmos mais no aluno, metodologias ativas, para eles não, como eu costumo dizer, papaguear o que está no texto, mas comentarem, mas se calhar a pessoa depois de não gostar do meu comentário, se calhar dá-me pior nota. Não, eu se calhar vou dar a pior nota se vocês me despejarem aquilo que já não sei quantos... Exatamente, claro que sim, claro que sim, claro que sim. E isso é que vai ser a mais-valia que vocês vão dar para as empresas, não é serem seguidistas, mas terem as vossas opiniões. Exatamente, e introduzir valor. Eu tenho que saber apresentar a minha opinião. Eu tenho que saber apresentar a minha opinião. Também, não é? Exatamente. É um com valores. Claro, e com valor. Claro que sim, claro que sim. Muito bem, e já agora, pronto, falámos do passado, eu agora perguntava-lhe, em seu entender, em que medida é que acha que estas funções vão ser alteradas, ou o que é expectável que se diga de secretariado e de assessoria daqui a 10 anos, por exemplo? Na sua opinião, o que é que vai ser desta profissão? Isto para o ritmo que as coisas mudam, eu acho que nós nunca podemos ter assim muito perspectivas a longo prazo, não é? Exatamente, mas eu diria que esta área do secretariado, da assessoria, será muito mais sermos gestores de projetos, sermos pessoas que vão ajudar a questionar e ajudar a responder aos problemas do mercado e das empresas, a sermos a tal resiliência que é necessária, mas uma resiliência em termos de nós sabermos dar resposta a cada situação e adaptarmos rapidamente às novas tecnologias e adaptarmos às formas de trabalhar diferentes, sermos líderes de equipas, sermos líderes de equipas, e muito esta situação de não só sermos a primeira imagem de uma empresa, mas trabalharmos essa imagem e de contribuirmos para a notoriedade de uma empresa. A gestão da comunicação, como é que se comunica com o exterior, como é que se recolhe a informação do exterior e traduzir isso em informação para a instituição. Eu acredito que será muito nesta situação de continuar a ser uma área de apoio, uma função de staff, funcional, como lhe queiramos chamar, em que o gestor pode se apoiar para poder tomar as decisões certas. Para mim será muito isto que é o assessor, e será nisto que será a mais-valia da assessoria. Muito bem, muito bem, muito bem. Sim, é a minha opinião. Serve, e vale o que vale. Muito valorizada, com certeza, não, de todo. E vale o que vale. Eu sou uma pessoa positiva. Eu acho que isso é muito bom. E isso é muito bom, não é? Nós precisamos muito da positividade na nossa vida pessoal e profissional, e o Covid veio justamente ensinar-nos isso, não é? Porque a forma como encaramos as coisas acabam por ajudar depois no desenvolvimento, não é? E quando existe um erro, não acharmos logo, ai meu Deus, que eu errei, mas isto é aprendermos com os nossos erros e da próxima vez, o importante é nós não fazermos igual da próxima vez. Exatamente. E se isto não bem desta vez, da próxima vez, o que é que correu mal
para evitarmos analisar o que é que correu mal. Exatamente, é isso, eu acho. E É isso tentar mesmo. fazer de forma diferente. E tendo a noção, isso, que vamos depender muito da tecnologia, mas se nós soubermos utilizar a tecnologia a nosso favor, Exato. nós Só ganhamos, não é? nunca seremos prescindíveis. Também acho isso, completamente de acordo em relação a isso. Eu acho que está muito nas Utilizar nossas todas mãos. estas ferramentas farão Exatamente. toda Em a nosso diferença. E benefício e em benefício da empresa onde nós estamos, não é? Porque isso é sempre uma mais-valia para nós também, enquanto e a profissionais. saber dar em tempo real quase que resposta ao que nos é solicitado. Exato, acho que sim, é isso mesmo. E se nós dominarmos as tecnologias, podemos valorizar a profissão, valorizar-nos a nós próprios, a organização para quem estamos a trabalhar e transformar as tecnologias no que eu acho que elas devem ser, ferramentas que nos ajudam a ser melhores e que Cada não, dia. ao contrário, que nos substituem. Eu sei que há profissões que é incontornável, mas são áreas muito, muito técnicas e muito sequenciais em que eu estarei lá e aí o profissional que estaria a fazer uma função muito repetitiva, se calhar vai agora passar a ter, eu tenho é que me saber requalificar. Exato, exatamente. E vai estar a fazer, se calhar, a controlar o que a máquina vai fazer. E eu tenho é que me requalificar nesse sentido. Isso Por mesmo. isso é que o Alvin Toffler, eu gosto imenso de muitas coisas que o Alvin Toffler diz, porque ele para mim ele continua a ser um fazer sentido, visionário. não é? Ia fazer muito sentido o que A ele fazer diz. sentido em coisas que disse há tanto tempo, mas que continuam a fazer sentido, em que aquela máxima que ele tem de que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler nem escrever, mas aquele que não sabe desaprender, reaprender, Reconstruir, voltar não a é? aprender, a construir, certo? Isso para mim é o que faz sentido e que o futuro temos que ser nós a construir e nós temos que ser esse próprio futuro, não deixar nas mãos dos outros. É, completamente. Não podemos deixar. Portanto, e não há respostas certas ou erradas. Nós sabemos contextualizar o nosso contributo e sabermos ajustar a cada uma das situações. Eu acho que em termos profissionais de secretariado, este tempo deu para provar que as pessoas, que estes profissionais conseguiram dar muito boa resposta face à situação, que de repente caiu sobre o mundo, não é? Exato, exatamente. Muito um bem. bocadinho por aqui. Sim, senhora. Cara Isabel, quero agradecer-lhe o seu testemunho, que é muito nos enriquece, a mim particularmente, mas com certeza a toda a associação. Esperamos que os nossos associados tirem mais valia destas suas palavras tão inspiradoras que hoje aqui nos deixou. Obrigada. Agradeço-lhe de coração Eu é que agradeço. a sua presença e os contributos que aqui deixa, com certeza muito valiosos para quem nos ouve. E agradecer também a todos aqueles que nos vão visualizar e que vão ouvir, que deixem os vossos comentários e as vossas perguntas, até se quiserem, para a professora Isabel Ardião. Vamos aqui fazer uma partilha e, portanto, Sim, já sabem que eu estou sempre disponível. é assim que avançamos e é assim que todos aprendemos e melhoramos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Isabel. Muito obrigada, com licença. Obrigada pelo convite mais uma vez, Ana Paula. Muito obrigada. Obrigada.